da universidade. O novo ministro restabeleceu rapidamente o equilíbrio orçamental com uma enérgica contenção das despesas públicas. Entretanto, a presidência da República tinha sido ocupada pelo general Carmona, que em 1932 confiou ao Ministro das Finanças, o Dr. Oliveira Salazar, a chefia do governo. Logo no ano seguinte foi elaborado o texto de uma nova Constituição Política. Essa Constituição, de caráter fortemente presidencialista, atribuía uma grande força política ao governo e limitava os poderes dos parlamentos. É ao regime titulado por essa Constituição de 1933 que se deu o nome de Estado Novo. Os presidentes da República foram sucedendo, o general Carmona, depois o general Craveiro Lopes, depois o almirante Américo Tomás, mas o chefe do governo, que segundo a Constituição devia depender inteiramente da escolha do presidente, era sempre o mesmo, Dr. Oliveira Salazar. O governo exercia uma autoridade que só reconhecia como limites, como dizia a Constituição, a moral e o direito, e por isso não permitia a ação dos partidos políticos. Existia uma polícia política que impedia toda a atividade partidária e que era especialmente severa na repressão das atividades do Partido Comunista. Foi também sempre mantido um regime de censura prévia à imprensa e de tutela estadual sobre todos os meios da informação. As chamadas liberdades democráticas, como o direito de reunião, o direito de expressão, não se inscreviam no quadro dos objetivos do Estado. Ordem acima de tudo. A partir de 1930, seguiu-se um programa de obras públicas e uma reorganização geral do serviço público, com a publicação de um novo Código Civil importante, novo Código Penal. Logo no início do regime, foi suprimida a frase oficial que era obrigatória nas comunicações públicas, os ofícios que se trocavam e que terminavam sempre saúde e fraternidade. Bom, isso foi suprimido e, em vez disso, mandou-se escrever a bem da nação. De acordo com esse nacionalismo, foi limitada a entrada de capitais estrangeiros Portugal definiu uma posição de rigorosa neutralidade durante a Segunda Grande Guerra Mundial. As autoridades políticas portuguesas alcançaram com isso momentos de grande prestígio e, no pós-guerra, Portugal recusou as ajudas do Plano Marshall, porque
porque se considerou que essas ajudas eram, de certo modo, incompatíveis com a soberania nacional. Depois da Primeira Grande Guerra Mundial, a ação colonizadora era não só admitida, como até exigida, como um dever sagrado, mas depois da Segunda Guerra Mundial, a Carta das Nações Unidas veio estabelecer o direito de todos os povos à autodeterminação. É claro, perante essas exigências, Portugal assumiu a atitude de dizer que não tinha colónias e que os seus territórios do ultramar eram partes integrantes do conjunto nacional. Naturalmente que essa posição integracionista do governo português não foi reconhecida pela comunidade das nações. Pelo contrário, desencadeou uma forte hostilidade. O primeiro grande golpe sofrido por essa política do Estado Novo deu-se no ano de 1961 e foi a invasão dos territórios de Goa, Damão e Diu, que formavam o Estado português da Índia. Nesse mesmo ano, 61, iniciou-se em Angola um movimento de guerrilha que nos anos seguintes se verificou também nos territórios da Guiné e de Moçambique. Esses movimentos dispuseram desde o início de um grande apoio internacional e sabia-se que quer os Estados Unidos da América, quer a União Soviética apoiavam e forneciam armamento e apoio diplomático aos movimentos da guerrilha. Isto criava a Portugal uma situação extremamente difícil. Durante 13 anos, Portugal manteve uma guerra nas 3 frentes africanas, de Guiné, Angola e Moçambique. Os planos quinquenais de fomento continuaram a ser executados com regularidade e os números indicadores do desenvolvimento económico português, sobretudo no setor industrial, mantinham-se muito elevados, quando, no ano de 1969, o Presidente do Conselho de Ministros foi inutilizado por doença. O Presidente da República, Almirante Américo Tomás, ouviu as chefias militares, convocou o Conselho de Estado e nomeou o novo chefe do governo, o professor Marcelo Caetano. Era um dos vultos mais ilustres do regime. Chamavam-lhe o Delfim do regime, porque se via nele o continuador da obra de Salazar. A verdade é que, por outro lado, a continuação do salazarismo sem Salazar aparecia para muitos responsáveis como um projeto impossível. Entre as fórmulas lapidares em que o Dr. Salazar concretizou um pensamento cuja riqueza igual à pré-naturalidade, encontra-se aquela frase tão divulgada e tão verdadeira, bem adequada a esta hora: todos não somos demais para continuar Portugal. Os setores políticos que aspiravam a uma mudança das instituições num sentido democrático julgaram que essa oportunidade tinha chegado com a subida ao poder do professor Marcelo Caetano. Foi essa ilusão que deu origem à expressão a Primavera Marcelista, uma expressão que fez carreira e muitos políticos confiaram que o novo chefe do governo ia
restabelecer a política dos partidos e a acabar com a polícia política e a pôr termo à censura prévia e a, sobretudo, acabar com a guerra do ultramar, dando independência às províncias ultramarinas. Sr. Marcelo Caetano mostrou sempre, em relação a todos esses problemas, uma posição cautelosa e ambígua e adotou como lema do seu governo esta frase: evolução na continuidade. Mas os governantes têm de ponderar as repercussões das questões umas nas outras. São forçados a encarar os vários aspectos de cada caso, porque as resoluções que derem às questões vão de ajustar-se ao interesse geral. Eis o que eu gostaria de ver compreendido pela generalidade dos portugueses. Marcelo Caetano pretendeu, até ao fim, manter o apoio dos partidários da continuidade, que eram todos os quadros políticos do antigo regime, e, ao mesmo tempo, ter por si os defensores da mudança, que eram representados pelos expoentes das correntes progressista e democrática. Sob o ponto de vista material, o país continuou o ritmo de progresso que vinha desde as décadas anteriores. E são, em especial, da responsabilidade do Dr. Marcelo Caetano, alguns projetos ambiciosos e grandiosos, como a barragem da Cabora-Bassa, que devia ser a maior central hidroelétrica de toda a África, o polo industrial Sines, que foi planeado para refinar as ramas do petróleo de Cabinda, tornando-se assim um dos grandes centros energéticos da Europa, ou a barragem do Alqueva, com a qual se tencionava irrigar uma grande parte do Alentejo, ou a irrigação da Cova da Beira, ou vários outros projetos que realmente representam uma grande vontade de modernizar o país. Mas, entretanto, continuava por resolver o problema ultramarino. A Organização das Nações Unidas fazia uma pressão cada vez mais forte sobre o governo português, no sentido de ser alterada a tese oficial de que os territórios coloniais eram uma parte integrante de Portugal e, portanto, já tinham a sua autonomia. Querem que abandonemos Angola e Moçambique aos movimentos terroristas, esses movimentos que de sobra sabemos que estão apoiados pela União Soviética e pela China. Querem que entreguemos os portugueses que lá vivem, e muitos dos quais têm ali tudo quanto possuem. Querem que os entreguemos à descrição dos seus inimigos, dos nossos inimigos. Querem que desistamos da obra de fomento e de civilização que presentemente está em curso, traduzida por uma admirável pujança de trabalho e iniciativa que a segurança dada pela presença da soberania portuguesa desencadeou e mantém. As forças da direita não aceitavam nenhuma modificação a esse respeito e, por isso, o próprio Dr. Marcelo Caetano fez tímidas aproximações no sentido de dar satisfação às pressões internacionais. E o derrube do regime de Lisboa foi, a partir de certo momento, considerado como a única forma de se conseguir uma mudança do governo português quanto às colónias. Por outro lado, as correntes da opinião católica, que até então tinham estado de alma e coração com o regime, abriam agora brechas importantes que se revelaram, por exemplo, no episódio das vigílias da Capela do Rato, que eram ações religiosas de cunho político e que a PIDE considerou subversivas e que, por isso, prendeu as pessoas que as tinham organizado. O governo, a certa altura,